Ellen White, você mencionou ela e eu sei que ela é importante para a história da igreja. E pelo que você colocou brevemente aí, Rodrigo, ela está quase que em pé de igualdade com Jesus. Sim. Por que os adventistas a veem como uma autoridade? Quem foi Ellen White, no final das contas, na história dessa igreja? Bom, a Ellen White na história da Igreja Adventista, ela começa, na verdade, através daquele momento da decepção, da grande decepção de 1844. A Igreja Adventista, como organização, ela não estava formada, em outras palavras, o CNPJ não estava aberto em 1844. Eles somente se organizam em 1863. No entanto, esse período entre a decepção, a data que foi marcada, que Jesus não voltou, etc., todo aquele contexto, ele caminha com as pessoas decepcionadas, as pessoas que sofreram o baque, que estavam aguardando Jesus voltar. Então, houve um movimento chamado Millerismo, que se inicia em 1831, 32, ele começa a pregar nesse período. Ele prega que Jesus vai voltar incessantemente. Ele arrebanha um volume gigantesco de pessoas na região de New England, cerca de 600 mil pessoas, 700 mil pessoas de diversas religiões que acreditaram em Miller, falando: bom, Jesus volta então em 1844. Vamos nos preparar para isso. E o engraçado é que Miller nunca abriu uma igreja, nunca iniciou uma religião. Ele só estava gritando pelos quatro cantos que Jesus voltaria em 1844 e conseguiu convencer muita gente. Entre esse grupo estava Ellen White, uma garota jovem que vem da Igreja Metodista, dentro de experiências espirituais carismáticas, muito severas, literalmente uma criança, né, 14, 15 anos, ela já participava de encontros campais onde recebia o Espírito Santo, onde ela literalmente falava em línguas, ela rolava no chão, ela tinha toda aquela experiência carismática bem severa de um grupo sectário dentro do metodismo, e ela carrega toda essa experiência espiritual de criança para a experiência inicial adventista entre 1844 e 1863. E como ela foi importante, no final das contas? O que que ela trouxe para a doutrina da igreja? Ela é lida de que maneira, no final das contas? É uma espécie de santa? Porque no catolicismo existem os santos, né? E na Bem, igreja adventista. bom, depois que aconteceu a decepção, todo mundo percebeu que Jesus não voltou. O próprio pregador assumiu o erro. Ele falou: gente, me perdoa, infelizmente nós erramos, não vamos mais marcar datas. Encerramos por aqui. No entanto, as pessoas decepcionadas, entre elas Ellen White, apresentam em dezembro do mesmo ano, ou seja, a decepção foi em outubro, no mês de dezembro, Ellen White já estava se apresentando como uma visionária. O que na época do século XIX, entre mesmerismos, transes, visões, era algo muito comum no século XIX, as mulheres terem essa participação na sociedade, se apresentando de forma espiritualista. Então, era muito comum naquela época, no século XIX, uma mulher, por exemplo, ser contratada para uma reunião numa casa, uma reunião privada. Ela entrava na residência e ali as pessoas se sentavam ao redor dela e ela respondia perguntas recebendo algum tipo de espírito ou tendo visões. Ellen White entrou nesse processo a partir de 1844, após a decepção. Só que, ao invés de ir para o canto espiritualista, do ponto de incorporação, ou de falar com os mortos, etc., ela foi para o lado mais, vamos dizer assim, entre aspas, cristão. E ela conseguiu carregar por muito tempo a mensagem da volta de Cristo. Então ela tinha visões que Jesus voltaria, ela falou junto com as pessoas: olha, Jesus não voltou em 1844, mas está às portas, está perto, vai voltar, fique preparado, tal. E as pessoas que passaram pela decepção inicial deram ouvidos a ela e ela continuou sendo uma pessoa, uma voz nesse movimento, que só foi encerrar em 1851, quando encerrou-se realmente a possibilidade de ficar marcando os dados. E ela falou o seguinte: bom, vou começar a ter visões sobre a vida das pessoas. Então ela tinha visões sobre a sua vida. Aí você chegava para ela assim: olha, Marte, o que vai acontecer na minha vida? Como é que tá? Olha, fica tranquilo. Olha, você tem que fazer isso, olha, você tem que fazer aquilo. Num ponto de vista mais de revelação, né? E aos passos, aos poucos, ela começou a escrever artigos, o marido dela publicar jornais, publicar revistas, e aos poucos eles foram ganhando terreno, foram ganhando seguidores, até o momento em que, em 1863, ela se tornou uma das fundadoras, junto com o marido e um outro homem chamado José Bates, e os três iniciaram então a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
com uma estrutura já organizacional, com missionários, com ministros. Então, da decepção de Jesus não vir até 863, muita água rolou embaixo da ponte e eles conseguiram, enfim, abrir um CNPJ e começar uma igreja, onde ela era a autoridade suprema, ela era a voz de Deus, a pena inspirada e futuramente reconhecida como o espírito da profecia. O espírito da profecia. Ela chegava a fazer milagres também, tipo essas curas que a gente vê em algumas igrejas, ou não ia para esse caminho? Não acontecia. Ela predizia coisas que supostamente teriam que acontecer ou não, mas que quando as pessoas começaram a perceber que falharam, deixaram de dar ouvidos para essas Hum. predições. Então, você vai ter um emprego, olha, o seu marido está doente, mas ele vai sarar. Aliás, eu tenho um livro aqui, se eu não me engano, é de 1870 e pouco, só com as predições, tem mais de 800 predições de Ellen White testemunhadas por pessoas e onde as mesmas não se cumpriram ou falharam. E as pessoas, ela saiu um pouco dessa linha durante um tempo e focou apenas em escrever falando sobre profecias futuras ou interpretações escatológicas. E essa é uma das principais críticas a ela, essas profecias que não se cumpriram, ou tem mais coisas em torno da figura dela que são polêmicas, controversas? Sim, eu creio que são três fatores importantes sobre Ellen White. O primeiro ponto é que ela sim se colocava como uma mensageira de Deus. No ponto de vista dela, ela se apresentava como algo mais importante que um profeta. Ela chegou a citar em alguns textos que ser mensageira de Deus era algo mais importante, um trabalho mais importante do que ser um profeta. Era como se fosse uma intermediadora de comunicação, não de salvação ou de intermediação de graça, mas como se fosse um pombo-correio de Deus, em outras palavras. Então Deus tem uma mensagem, usa Ellen White, ela escreve, repassa para publicação, imprime e dá acesso para as pessoas, é óbvio, pagando o preço do livro e o do jornal, óbvio. Então Ah, tá. esse é o primeiro ponto. O segundo Aham. ponto é que ela os plágios, né? Infelizmente é um assunto muito sério dentro da questão de Ellen White, são os plágios. Então, não havia nenhuma lei estabelecida entre países, principalmente nos Estados Unidos, com relação a plágio. Havia, sim, um contínuo mau uso, né, dos plágios no século XIX, até que as leis foram estabelecidas, no Congresso, mas muitas pessoas e muitos adventistas questionam falando assim, né, ela plagiou muito, a maioria das obras dela é plagiada, sim, já até assumido pela própria igreja, mas não era crime. Então tem essa presunção, não era crime. No entanto, Ellen White apresenta que nada do que ela escreveu vem de produção humana. Nada do que ela escreveu vem de outras mentes humanas, como eu e você. Então, essas afirmações, que são várias, tiram um pouco da moral que ela tem como profetisa, do ponto de vista, olha, se não é produção humana e eu posso encontrar esse mesmo texto num outro livro de outro autor, como você responde essa questão? Então, esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto são as predições escatológicas de fim do mundo, que, no meu ponto de vista particular, eram predições criadas para controle eclesiástico, para que as pessoas permanecessem na igreja, para que elas tivessem ali a experiência da teologia do medo, do fim do mundo, e isso fazia com que as pessoas, de uma forma ou de outra, permanecessem esperando por algum evento escatológico futuro, exatamente como aconteceu em 1844, mas ao longo do ministério dela, que durou até 1915. Eu não sei se foi contra ela uma acusação que eu já ouvi sobre racismo, ou eu estou viajando. Tem também Sim, coisas assim? sim, ela tem várias afirmações sobre a questão dos negros. Eu posso citar duas aqui. A primeira é sobre a justificação da raça negra ter sido resultado de uma amalgamação entre bestas e seres humanos. Então, dentro do contexto pré-diluviano, antes do dilúvio, né, antes da arca, haviam bestas na Terra. Esse é um conceito de bestas, imagine-se dinossauros ou animais de raças que nós nunca vimos. Dentro desse contexto, ela diz que houve uma miscigenação entre seres humanos, fazendo sexo, tendo relações com animais, e o resultado disso foi a raça negra. Essa foi uma primeira afirmação. Segunda afirmação, que é, no meu ponto de vista, ainda pior, é de que escravos ou pessoas que foram escravizadas são pessoas que não vão ter ou nem serão consideradas como terem tido existido por Deus,
devido a eles não terem tido condições de escolher o futuro ou determinar as suas escolhas. Ou seja, uma pessoa escravizada, ela não tem direito, quero ir na igreja, eu quero estudar a Bíblia, eu quero seguir tal fé. Então, devido a essa visão que ela tinha, essas pessoas não tinham opção. Então Deus irá considerar como se elas nunca tivessem existido, nem para o inferno e nem para o céu. Essa é uma segunda afirmação bastante séria. Caraca, então realmente é uma figura muito controversa, né, Rodrigo? Eu não sei como os adventistas lidam com tantos, tantas atitudes condenáveis, repreensíveis como essas que você está descrevendo. Eles reconhecem isso, ou seja, eles não ficam dizendo, olha, isso aí é mentira da oposição, é intriga, não existiu nada disso, ou eles reconhecem, não, rolou, ela teve essas afirmações racistas, por exemplo, ela teve suas falsas profecias, ela tinha essas predições baseadas no medo. Mas aí tentam dar um jeitinho? Como é que funciona isso normalmente? Bom, existem duas formas que os pastores adventistas utilizam para defender Ellen White. Primeira forma é descontextualizar o que ela mesma disse. Então você pode encontrar na internet essas mesmas frases que eu disse sobre os negros, por exemplo, e você vai encontrar pastores adventistas tentando dar uma outra conotação ou tentar apresentar o que ela disse de uma forma diferente. Basicamente, é aquela situação onde você entra em casa, sua esposa ou seu marido estão com um amante no quarto, e aí seu marido ou sua esposa diz: Meu amor, não é bem assim. E aí você explica, né, para o seu marido: Olha, aconteceu isso, ele está aqui só arrumando isso, arrumando a cama e tal. Basicamente é esse o cenário. Por quê? Porque até no próprio site oficial da igreja, os textos estão lá. Os textos estão publicados. Então, o Adventista Sétimo Dia talvez não tenha interesse em ir atrás, óbvio, para, enfim, ter acesso a essas informações, mas os textos estão lá. Então, o papel da igreja, no primeiro plano, é descontextualizar. Ele fala, não foi bem isso que ela quis dizer, não é bem esse o entendimento, e assim por diante. O segundo ponto é você dar força ainda mais, é você reforçar o que ela disse. Então, se ela disse algo que vai acontecer no futuro, que é mal, sobre o fim do mundo, o pastor vem e reafirma aquilo, reforça aquilo, para que ela tenha mais voz e mais força em século XXI. O complicado, um agravante para esses tipos de situação é que, como porta-vozes de Deus, como pombos-correios, como você mencionou, esses líderes religiosos ou espirituais têm menos carta branca para o erro ou para a gente pensar que era só uma coisa do tempo deles, né, Rodrigo? Porque, cara, como é que Deus seria conivente com esse tipo de afirmação, concordaria com isso? Daria um puxão de orelha ali, ou os mentores espirituais de alguns médiums que já falaram coisas bem complicadas também. Então a coisa fica ainda mais complicada quando a gente considera essa suposição de um canal privilegiado de contato com Deus ou com outras entidades. Mas que figura complicadinha, né, Rodrigo? Interessante ouvir essa É sua perspectiva bem, crítica. é bem complexo, assim. Uma coisa que falta, eu falo isso para todos os cristãos, todas as igrejas. O que falta muitas vezes em algumas igrejas é transparência. E eu sempre dialogo isso. Eu conversei com vários pastores adventistas sobre esse ponto. Os pastores adventistas, a grande maioria, rejeita essas mensagens. No entanto, o cenário de um pastor adventista, ele é muito delicado, porque a grande maioria deles não possui nenhuma outra formação, a maioria deles não possui nenhuma outra fonte de renda, e no momento em que eles adentram ao ministério adventista, o adventismo se torna a única via, o único meio para que eles possam desenvolver, enfim, os fins e os meios para que eles possam sobreviver. Então é muito delicado para um pastor adventista pegar um texto de Ellen White do século XIX, que é sabido. Posso dar um exemplo aqui? Perucas dão câncer. Usar perucas dá câncer. Se masturbar dá câncer. Comer ovos e leite aumenta em você o seu apetite sexual. A, Ela a afirmou amas, isso tudo? ela afirmou isso. Amas de leite, uma mulher que é ama de leite, que o bebê bebe do leite, do peito da ama de leite, recebe o que tem de mal no caráter da ama de leite é repassado através do leite para a criança. Estou te dando alguns exemplos. Eu tenho aqui mais de 1.200 exemplos que eu geralmente costumo apresentar no canal.
Um pastor adventista, vamos ser honestos, no século XXI não precisa mais ficar exposto a esse tipo de afirmação. Só que volta a dizer, o que falta é o quê? Transparência. Então eu já disse para alguns pastores adventistas, é simples, gente. Peguem três caixas, peguem três caixas. Na primeira caixa você coloca tudo que ela escreveu dentro, que faz algum sentido, que é dela, que tem valor social, espiritual, seja o que for, põe dentro dessa caixa. Na segunda caixa, você coloca todas as profecias que falharam, predições falsas, tudo que deu errado, que ela falou que nunca aconteceu, põe aqui dentro. Essas coisas de peruca, da câncer, dá problema, põe tudo aqui dentro. E depois você coloca todos os erros teológicos, erros de cristologia, soteriologia, põe tudo dentro de uma outra caixa. Pega as três caixas e apresenta para a igreja. Fala assim, irmãos, nós temos uma pessoa que teve uma certa autoridade durante o século XIX, apresentou essas três caixas aqui. Podem abrir, podem pegar, podem mexer. E aqui nós estamos com elas aqui. Nós estamos colocando ela agora, reposicionando a Ellen White como uma devocional, uma pessoa, uma escritora que escreve coisas boas. Vamos reposicionar, mas não como a mensageira do Senhor na frente dessas três caixas. Bacana, Rodrigo. Achei bem interessante a sua reflexão, essas críticas que você trouxe. Fica aí, pessoal, mais uma vez a dica para vocês que querem se aprofundar nesse tema, se inscrevam lá no canal do Rodrigo, mas espera a live acabar. Vamos lá que tem mais coisas bacanas aqui para a gente conversar antes disso. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo. Espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!